Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Por esse mundo passou um homem de tanto amor, suas pegadas deixou pra outros seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz, dedicou sua vida ao Mestre Jesus. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Foi muito perseguido, mas nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, Chico, Chico. Meus irmãos, muita paz. Ouvindo essa música maravilhosa do Chico, lembramos de uma outra que fizemos em 89, com o título Simplesmente. Era para a mostra de música da FEDEF. A FEDEF achou que nós estávamos fazendo apologia ao elogio e que, portanto, a música não podia passar. Graças a essa recusa da nossa música, nós, sob sugestão do Elvésio, como a casa é cheia de artistas, ele sugeriu, por que não fazemos nós a nossa própria mostra? E então, desde lá, desde 90, último sábado de 90, nós temos uma mostra de música culminando as atividades de estudo da doutrina espírita, graças ao Chico Xavier. A outra, essa é mais... Então, nós temos uma mostra de música graças ao Chico Xavier. E temos um reforço, digamos, um aval magnífico do Chico num trabalho voltado à arte, um trabalho que é cheio de flores, daí o jardim imenso que se faz aqui nesta casa hoje. E nos lembramos que nós tínhamos aqui um frequentador que estava morando no lar dos velhinhos Maria de Madalena. Ele andava sempre, fosse qual fosse a roupa que ele utilizasse, ele andava sempre de sandália havaiana. É o Joaquim. Acreditamos aí que está na nossa memória o Joaquim. O Nivaldo, que é o presidente da casa, Giovandi, todos nós lembramos do Joaquim com muito carinho. Então ele ia a Uberaba 2 vezes. No aniversário do Chico e no aniversário dele próprio, Joaquim. E ele sempre me convidava para ir. Vamos ver o Chico. Eu falei, Joaquim, o Chico tem tantas coisas para fazer. E o que é que eu vou fazer lá em Uberaba? O certo é que ele chegava, a insistência era tão grande que quase a gente ficava irritado com Joaquim. Mas naquele ano, alguma coisa, quando ele me convidou, falei, Joaquim, eu não posso ir dessa vez. Curioso que eu estava com vontade de ir, mas eu não podia. Mas eu vou mandar
alguma coisa, você vai ser o mensageiro de uma coisa que eu vou mandar para o Chico. Então tá bom, eu passo tal dia, combinei, sexta-feira eu passo na sua casa, porque ele viajaria à noite. E na quinta-feira, que é o nosso trabalho da pintura mediúnica, melhor dizendo, do arte cura, porque é um trabalho voltado para a terapia espiritual. Então, os espíritos, inicialmente, porque ficamos 3 anos em treinamento, eles colocavam os nomes para nós sabermos, conhecermos os espíritos que se manifestavam. Muitos conhecidos, muitos anônimos. Mas quando o trabalho foi inserido no contexto dessa casa, dos trabalhos da casa, os benfeitores deixaram de assinar. Inicialmente assinavam algumas telas, também depois deixaram de assinar. Passaram a escrever mensagens, amor, saúde, harmonia, paz, conforme a necessidade do momento. E naquele dia, nós colocávamos ali o nome do Chico Xavier, uma folhinha A4, junto com os outros nomes que haviam nos pedido, e ali deixamos aquela folha. E eis que no final do trabalho a gente pega os nomes, e estava ali um desenho de um vasinho cheio de flores pequenininhas, flores lilazes, e no meio da florzinha tinha aqueles pontinhos amarelos. E com a folhagem era um vaso singelo, mas como acontece com os trabalhos espirituais, uma beleza diferente. E a mensagem que estava, amor. Quando eu virei e olhei que era o Chico, me deu assim um tipo de frenesi e falei, meu Deus, o Chico é isso, é amor. Como eu tinha escrito Chico Xavier, eu escrevi logo abaixo. Gostaria que o Senhor nos dissesse alguma coisa sobre este trabalho. E sublinhamos sobre este trabalho. Feliz aniversário. Aí coloquei o meu nome e coloquei aqui a casa. Peguei essa folha de papel, junto com mais umas outras, uma cobrindo a frente e uma outra atrás. Enrolei, fiz um canudo. Sabe aqueles fitilhos, aquelas fitinhas que a gente amarra coisa? Eu dei várias voltas, vários nós. E no final fiz um laço, ficou bonito. Aí o Joaquim pegou e falou para mim assim, mas, ô Neiva, é só isso que você vai mandar para o Chico? O que é isso aqui? Eu falei, ô Joaquim, é para o Chico, rapaz. Você não pode saber, é para o Chico. E aí ele levou, tá bom. Segunda-feira eu passo aqui. Eu fiquei com aquela curiosidade. O Joaquim era um senhor que andava com os bolsos cheios, ele não pegava uma flor inteira. Ele pegava a florzinha ali no talo e acabava aquela despetalava, ele botava nos bolsos. Aí, para as mulheres mais bonitas, ele ia dando umas pétalas. Olha só, as mulheres mais bonitas. Era quem ele encontrasse na frente, gente. Homens e mulheres, ele ia distribuindo aquelas pétalas. E ele fazia isso com o Chico também. E com muitos anos, e naquele dia, quando ele chegou em Uberaba, o dia do aniversário do Chico, ele estava acamado e não estava recebendo o público. Mas o Higino deixou que algumas pessoas entrassem. Aí foi alguém de não sei de onde, de São Paulo, outro. E aí, no fim, Neiva, ele olhou para mim e falou, você. Aí eu entrei feliz da vida, porque eram menos de 10 pessoas e eu estava naquele grupo. E segurando seu canudo. E me perguntando o que é que você tinha botado ali dentro. Quando ele entrou, porque ele andava mais devagar, com a sandália havaiana, ele foi entrando. E o Chico na cama falou assim, eis aí o mensageiro celestial. Eis aí o mensageiro das flores celestiais.
estas flores que muitas vezes os olhos não enxergam. Ele disse, meu Deus, mas essas florzinhas eu trago para o Chico faz anos, ele nunca disse que eu sou mensageiro das flores celestiais. Eu entreguei minhas florzinhas para ele e entreguei aquele canudo. E ele disse para mim, olha meu filho, eu preparei aqui, pedi para preparar para este presente das flores celestiais. Aí ele entendeu. Ele disse que chorou copiosamente, porque falou, mulher, isso tudo era medo de eu abrir o seu pacote. Tiveram que buscar uma tesoura, deu maior trabalho, cortaram. A mesinha com a toalha branca, ele pegou aquele desenho, aí eu vi que era o trabalho da pintura mediúnica. Eu chorei muito. Eu me senti muito honrado. E aí alguém botou um pezinho num lado e do outro lado e deixou ali. Observemos a nossa insensibilidade. E eu perguntei para o Joaquim, e para mim ele mandou dizer o quê? Ele falou, nada. Observe, eu tinha perguntado, o senhor poderia me dizer alguma coisa sobre este trabalho? 2 anos depois, eu fiquei remoendo aquilo. Eu acho que todo médium queria ali um carimbo, né, do Chico Xavier para validar o trabalho. E eu não fugi à regra. A gente acha que não é, mas tem um pouco de vaidade, de querer dizer, o Chico endossou o trabalho que nós fazemos. 2 anos depois eu tive um encontro com o Chico Xavier, antes de conhecê-lo pessoalmente. Eu estava levando um grupo de crianças e eu ia a Roma. E eu me lembrava daquele refrão popular, quem tem boca vai a Roma. Era madrugada, umas 2 horas da manhã. Eu estava consciente de que estava em espírito e numa casa onde tinha uma varanda, não, tinha uma calçada em torno da casa. Começava aquela calçadinha beirando ali o terreno, mas como o terreno, ele tinha subido aqui, a calçada que eu estava no lado oposto, eis que o Chico Xavier se apresenta lá do final daquela escada, daquela calçada, usando uma camisa xadrez, no vigor ali dos seus 40 e tantos anos, bastante calvo. Ele chegava para mim, me olhava nos olhos e dizia, minha filha, pare de dizer que eu não te respondi. Como eu te conheço um pouco e sei do seu ceticismo, eu te dei a resposta mais eloquente. Preparamos uma mesa para receber aquele vaso de flores que os espíritos nos enviaram. A mediunidade não é um passe de mágica. Pensa você que também eu não tive dúvidas? Pensa você que o julgamento das pessoas, em algum momento, também não me fez olhar para dentro de mim mesmo e achar que por algum mecanismo que eu desconhecia, eu estava escrevendo uma poesia, recebendo uma mensagem? Todos nós temos dúvidas, minha filha. Mas continue o trabalho. Saia desse ceticismo e empenhe-se, trabalhe. Mediunidade é trabalho, é disciplina, é assiduidade, é confiança em Deus. Eu fiquei estupefata, queria dizer alguma coisa, o coração estava cheio de emoção. E quando eu dei por mim, o Chico já tinha entrado na casa e eu correndo atrás dele. E eis que eu, da porta do quarto, ele estava despertando na sua cama, totalmente suado. E a sua cabeça
Não tinha cabelos, mas estava com aquelas minúsculas feridinhas. E era como se o foco da minha visão nesses momentos, que são raros, é como se eu tivesse dado um close. Eu vi aquelas feridinhas minúsculas. E eu voltei para o corpo, num impacto. Eu falei, meu Deus, eu que pensei que eu era uma pessoa e sou uma pessoa igualzinha a todo mundo. Vaidosa, egoísta, mal agradecida. Mas fiz uma prece, agradeci a Deus e agradeci ao Chico. Isso foi em 90, década de 90. E em 99 eu pude conhecê-lo. Dali a 2 anos, que tinha sido em 97. Em 99 a minha mãe tinha desencarnado. E alguém segurava a mão do Chico para que ele pudesse receber naquele dia que, segundo a moça que estava acompanhando, que nós tínhamos tido sorte, porque tinha menos um pouco, quase 1000 pessoas. E ele pegou a mão de cada um de nós. E naquele momento ali, que ele beijava a mão, eu beijei a mão do Chico, eu pude dizer para ele, sem palavras, muito obrigada, Deus te pague. Quando eu contei para o Joaquim esse fenômeno, ele falou, mulher, eu pensei que eu era São Tomé, mas você é muito pior. Acredite, você viu o Chico em espírito e viu o Chico no corpo físico. Porque ele deixou de usar a peruca. É por isso que agora ele usa aquela boina. Porque a cabeça dele está exatamente assim. E a nossa experiência com o Chico foi essa. E essa experiência tem rendido todos os dias, todos os trabalhos, todos os momentos. Nós agradecemos e continuamos firmes. Que nem gelatina, que é para não quebrar. Porque quando a gente fica que nem ferro, enferruja. Mas a gelatina, numa boa consistência, ela há que ser flexível. Assim o Chico viveu. E para nós, ninguém melhor do que o Chico, porque o Chico, como dissemos, assim como Jesus é o médium de Deus, Chico Xavier é o médium de Jesus. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Neiva pela sua experiência e nós chamamos agora a nossa irmã Cláudia Carizzi, que é a dirigente lá do Grupo Fraternal Maria de Nazaré, para nos dar também aqui um pouco da sua vivência, um pouco do seu conhecimento do nosso grande Chico Xavier. Bom dia maravilhoso, né? O sol brilha aqui dentro. Essa noite eu fiquei cantando uma música do Chico Xavier mentalmente. Ele é Cândido Xavier e o Chico que é de Francisco também ele tem algo mais. Ele é gente que a gente só quer muito bem. A missão que ele traz é o exemplo perfeito do que o médium é capaz. Ele é paz e também instrumento afinado a serviço do bem. E é nessa música e acompanhando o que a nossa irmã Neiva trouxe, me parece que amanhã de hoje cabe revelações aos corações abertos a ouvirem e a olhar com os olhos da alma. Eu tinha 13 anos. Não tinha uma consciência muito clara quanto à mediunidade, quanto às faculdades do espírito.
E eis que um desses momentos, eu fui despertada em espírito por Chico Xavier. A experiência não poderia falar mais alto a minha alma. E desde muito nova, eu sempre gostei de colher flores. E não eram as grandes flores, eram as flores pequenas. Às vezes, até aquele matinho que a gente não valoriza. E eu catava essas florzinhas e saía entregando para todos, incluindo aí a minha mãe. Mãezinha, trouxe uma florzinha para a senhora. E desde muito nova, a mediunidade já era algo que já era um pouquinho maior desta criança, dos 4 anos, dos 12, dos 13 anos. Com o passar do tempo, um dia, em desdobramento, Chico me mostrou a casa que eu deveria me encontrar com o Espiritismo e, sobretudo, com Jesus. E me mostrou um trevo, um trevinho, aquele trevo que a gente pega, que tem justamente, às vezes a gente fala assim, trevo da sorte. Só que era um trevinho, gente, realmente, de 3 folhinhas. Aos 19 anos, eu tive a resposta. Chico me encaminhou através de uma pessoa que desceu de um ônibus carregando muitas sacolas, e eu estava atrasada, indo também para a faculdade, mas eu parei naquele dia, interrompi e peguei a mão dessa senhora e ajudei ela até a casa dela. Nós devíamos ter andado aproximadamente, gente, uns 2 quilômetros. Com isso, a minha aula na faculdade, eu cursava psicologia, ficou em segundo plano, porque o meu primeiro plano era aquela senhora que eu não conhecia e passei a conhecer. Fui até a casa dela, ajudei ela com as sacolas, e de repente, eis que eu entro na casa dela e vejo um trevo na parede, Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Para minha surpresa, eu vi Chico. Passou um tempo, e a gente sempre acompanha a obra de Chico, mas falar desse espírito que é o Chico, nós temos que olhar para as nossas fraquezas e para as nossas capacidades também. Como a nossa irmã disse, Chico passava tanto quanto nós passávamos, mas a sabedoria que ele trazia, das experiências dele como espírito, nos proporciona permanentemente um olhar que nos diferencia se adotarmos ele na nossa vida. Eu fico imaginando, então, quando eu entrei nessa casa, chamado Grupo Fraternal O Nazareno, e Chico sempre falava, se eu não encontrasse Jesus na doutrina espírita, eu não teria continuado nela. Para mim, a maior alegria foi quando eu estive em Uberaba. Já havia uma caminhada, já tinha também me tornado dirigente de uma casa espírita. E hoje eu olho, a Neiva me trouxe toda essa oportunidade de resgatar. Se eu pudesse falar como é que foi esse cenário que todos nós participamos, porque é evidente que essa história não é uma história só da Cláudia ou da Neiva. Podemos estar em particularidade, mas para Chico, nós somos, não um, somos muitos. Então, cada um de nós tem essa história, tem uma história com Chico, num grau mais ou menos de consciência. Eu fui a Uberaba. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, a porta fechou e a assistência era muito grande. Nisso, Eurípides vem, bate a porta, fala, quem é Cláudia Carise?
Meu pai pediu para você entrar e sentar ao lado dele. Minhas pernas tremiam. Eu acho que se eu fosse, eu não seria nem a gelatina, viu, irmã Niva? Eu não seria nem a gelatina. Porque minhas pernas ficaram tão bambas. Porque eu sabia que ali era um encontro e eu não... Gente, conscientemente eu não teria pedido esse encontro. Sentei ao lado do Chico. E ele me disse, não tenha medo. Hoje, à altura dos meus 50 anos, hoje eu entendo o que é não ter medo seguindo uma doutrina onde que tem a necessidade de união, mas em torno do Mestre Jesus. Eu entendo que todo movimento para o bem tem o seu valor na tarefa de transformação da Terra. Mas há de considerarmos como estamos realizando esse trabalho. E Chico Xavier, ele está coordenando em espírito, as tarefas do bem. Porque ele consegue alcançar o íntimo de cada um de nós, com a experiência que ele vivenciou na era das suas próprias existências, uma vez que o Espírito é um só. Vamos lembrar a mensagem de Jesus para a família, de Jesus para a família e de Chico com família. Já imaginemos, alguém aqui já se perguntou, gente, se Lívia não tivesse tomado a decisão de dar o seu testemunho naquela época, frente ao amor de Públio, a separação, a experiência afetiva do coração de Chico, numa daquelas vivências, aos poucos que nós vamos fazendo. Quando Chico se separa de nós, será que isso é possível? Com a tarefa que ele tem? Nós não nos separamos dos benfeitores, não são os benfeitores que se separam de nós. Às vezes é esse nosso Tomé adormecido que faz com que a gente duvide da presença da espiritualidade superior. Às vezes a gente fala da grandiosidade do espírito de Chico. Mas decifrar esse espírito é investir no amor. Sem que a gente consiga investir no amor. Se tem uma passagem do Evangelho onde que eu encontro o Chico, é o capítulo 17. Ser perfeito. Porque ele realmente, ele conseguiu adentrar a parte mais significativa do exemplo que o Mestre nos conclama. Ser perfeito numa condição de cidadão cósmico. E para sermos perfeitos, no sentido do Evangelho, não há necessidade de levantarmos bandeiras ideológicas, porque o amor, gente, não reconhece isso, e é isso que Chico passou para nós. Como que poderíamos nós, frente a uma doutrina libertadora, porque a doutrina nos liberta, sim, mas é o Evangelho que vai dizer a responsabilidade que nós passamos a assumir a partir desse momento. No livro Espírito de Chico, por Carlos Bacelli, ele traz: o Espiritismo de fato liberta as consciências aprisionadas, mas é o Evangelho que lhes ensina o que fazer com a liberdade adquirida. A liberdade adquirida, ou seja, esse grau de consciência de amor,
de amor. Se nós pudéssemos, nesse momento, compreender a potência do nosso ser, do nosso espírito, assim como Chico o compreendeu, cada um de nós aqui estaríamos realmente refletindo na máxima potência a transformação desse mundo que nós estamos tendo a oportunidade de presenciar. É tempo de luz, é tempo de Chico em alma, em espírito. Nós precisamos arrancar o nosso entendimento da obra literária intelectualizante de todas as obras, inclusive espiritualistas, porque a nossa alma é que lê. Mas a nossa alma só lerá na conformidade que nos tornamos conscientes desse conteúdo. Se nós nos tratarmos como alma, como Chico, ele nos via, gente, como essa florzinha que foi falada aqui. Uma florzinha desabrochando. Não importa a idade, se tenhamos já cabelos brancos ou não. A experiência com Chico é uma experiência de alma. É de identidade pelo coração. Nós podemos falar das suas obras, ler as suas obras, adquirir as suas obras. Mas vamos pensar na nossa acomodação ainda. Quantas contradições ainda nos impedem de realmente sentir esse amor que paira sobre nós? Quais são as contradições? São os excessos realmente da nossa vida material que nos turva o olhar da revelação espiritual que já temos condições de ver. Ver com olhos de ver, ouvidos de ouvir. Olhos espirituais, ouvidos espirituais. O cenário espiritual desta casa na manhã de hoje é algo que transborda a luz de Chico Xavier. O cenário espiritual de todos nós aqui hoje, nesse exato momento, se reveste, onde que, como se não tivéssemos dificuldades, e agora nesse momento nós somos focos de luz. Imaginemos se pudéssemos nesse momento sentir em espírito e alma Chico aqui agora, sentadinho justamente ao nosso lado, descendo com o cortejo das servas de Maria, que vão abrindo as suas asas e vão nos acolhendo com a doçura e o canto dessas crianças que adentram esta casa neste momento. O patrono dessa casa tem uma identificação íntima com Francisco Cândido Xavier. O patrono dessa casa é uma luz para essa capital de Brasília e me atrevo a falar para o nosso Brasil. O patrono dessa casa atende a todos aqueles como Jesus também atendia. Mas quantos têm buscado Jesus nesses auxiliares, nesses verdadeiros veneráveis que estão aqui iluminando esta casa? Hoje é um dia de extrema alegria, espargindo luz nessa casa. Focos de luz, é uma festa. Mas essa festa é como aquela festa citada no Evangelho. Quantos foram chamados? Todos estão aqui, alguns ocupados com os afazeres da vida material ou da vida doméstica.
ou entretido na opção pelo secundário, aonde a prioridade estaria aqui. Quantos de nós aqui encarnados desejávamos ansiosamente essa oportunidade? O que nos falta? Deve ser a pergunta. Falta o silêncio para ouvir a necessidade da alma, que é aonde Chico mais nos acolhe. Porque se a transitoriedade da nossa vestimenta carnal já nos diz que devemos aproveitá-la para enriquecimento da nossa própria alma, por que tanto comodismo? E até uma certa preguiça para as coisas da alma. Chico continua trabalhando incessantemente, e quando encarnado, como um médium de Jesus, e ele sabendo da minha grande dúvida também, certa feita mandou alguém dar minha resposta. Porque eu sempre tive muita dificuldade de escolher no mundo, estar no mundo, e não querendo ser do mundo. Até que um certo dia, um irmão, muito conhecido do Chico também, falou: Claudinha, seja médium de Jesus. E o que é ser médium de Jesus? Nada mais é do que aproveitarmos a nossa passagem com amor, com aquele olhar da alma, olhar nas crianças, uma oportunidade de renovação para a nossa própria necessidade de combater o homem material. Existe a boa parte. E aí nós temos uma outra passagem, Marta e Maria. Uma identificou a importância do momento de se estar à luz do mundo. Estava na presença da luz do mundo. A irmã preocupada com as coisas do mundo. Evidente que a gente precisa ter aqueles irmãos que vão deixar o ambiente organizado, asseado, o café pronto, a água, a limpeza. Mas ainda assim é secundário. Busquemos, como Chico Xavier, observar para onde a nossa alma está nos direcionando. Aonde a nossa alma está se sentindo atraída. Eu tenho observado a importância com que o plano espiritual tem investido na conscientização do ser espiritual que somos. Essa importância não é para que a gente se prive das alegrias saudáveis que o mundo dá. Como é bom abraçar. Quantos abraços eu recebi. Tive a oportunidade de conhecer hoje aqui pessoas que eu via, mas que eu não tinha ainda me identificado pelo nome, porque pela alma já. Como é importante ver aquele que está presidente de uma casa, presente na casa, seja qual for a tarefa. Por que nós não podemos ausentar a nossa alma da oportunidade? Era isso que Chico fazia. Nós não podemos ausentar a nossa alma do serviço fraterno e cristão. Nós não podemos achar
que teremos uma chance melhor do que essa. A chance é hoje, a oportunidade é hoje. É o agora, esse minuto presente. E não nos preocupemos em fazer com que templos evangelizadores como esse, conscientizadores da importância do consolar e do esclarecer, que venham como manadas. Porque há tempo de Jesus, muitos são escolhidos, mas poucos ainda estão dispostos. É necessário, nesse momento de transição, cada um aproveitar a expansão da sua alma. Cada um se utilizar dos seus potenciais de alma. Deixemos um pouquinho de dar atenção para o nosso corpo, apenas dando o necessário, uma alimentação sóbria, boas horas de sono. Nada demais, uma saúde, a saúde física também tentando controlar alguns excessos, mas é na alma é que nós saberemos ter saúde para o corpo. Aí vocês podem me perguntar, mas Chico adoeceu, mas não por descuido da sua existência como Chico Xavier. E enquanto nós estivermos aqui, precisamos acalmar, serenar a nossa alma para poder fazermos bons testemunhos perante Jesus, perante esse venerável de esferas que agora, não aceitando por ele o que eu vou dizer, mas peço permissão. A ascensão de Chico a planos de escola. Quanto me alegra perceber o silêncio das mentes aqui presentes. O quanto que é importante um ambiente altamente espiritualizado como este. A disciplina que Chico se referia era a disciplina do silêncio mental para que se pudesse fazer uma ausculta da revelação, das mensagens do nosso Mestre Jesus a nós, da centelha divina que nós somos. Mas às vezes a gente adentra um templo sagrado como este, e não obstante toda a segurança que nos é possibilitada, trazemos a mente ainda com determinados descuidos e preocupações, aonde o espírito não consegue se sobrepor para encontrar a paz. Porque Chico era paz. Porque não se faz paz treinando, sem treino. A paz só se faz com treinamento. O futuro não é só das crianças, meus irmãos, porque nós voltaremos a ser crianças. O futuro é da alma transformada. O futuro não é só dos senhores. O futuro
é do nosso espírito, mas caberá a cada um de nós acender esse Chico Xavier que trazemos dentro de nós. Não pelas questões fenomênicas, mas pela disposição de uma conscientização. A abertura do coração. Quando eu estive com Chico, eu não conseguia enxergar o fim da aura de Chico. Da aura de Chico. Porque era algo que só o amor seria capaz de se expandir. Eram as vibrações do homem Chico que nos atraía para ele. Porque a espiritualidade não nos isenta da necessidade de fazermos a nossa parte. Jesus veio e nós somos chamados agora a ir até Ele. Porque é chegado o momento, não são os tempos que vão chegar. Chegou o momento de irmos até Ele. De realizarmos, sobretudo, gente, com muita serenidade. Porque nos momentos em que a nossa alma começou a ser despertada para os valores do amor, conforme traz a lei de amor do Evangelho, precisamos ter paciência ativa para com as nossas dificuldades, senão nós iremos comprometer a nossa evolução. Por isso a constância no trabalho. É como disse Santo Agostinho, a cada dia ele parava, fazia uma reflexão para saber passar a vista de como tinha sido o dia dele, como havia sido os pensamentos dele, como havia sido as atitudes dele, os sentimentos dele. É esse o convite que Chico nos faz, o homem de bem. É passar essa revista, portanto, percebam que não se trata de fazer grandes coisas, mas é com que sentimentos estamos fazendo cada atitude. Com que sentimentos e pensamentos estamos caminhando nessa estrada que nos conduz a planos maiores. Se nós soubéssemos o amparo que temos para realizar o nosso ser espiritual, aproveitaríamos a cada ar que respiramos. Não seríamos mais como os escuteiros, todo dia uma boa ação. Como cristão, todo dia múltiplas ações. Não adianta mais, gente, nos enganarmos, acharmos que fazemos 2, 3 coisinhas e podemos deitar. Deitar, né? Porque Chico nem dormia tanto, né? Mas nós precisamos, eles são muito atenciosos conosco. Educando-nos a alma através das suas vibrações, né, irmão Sivaldo? E aí a gente observa, gente, o corpo pode até ficar alquebrado, mas a nossa alma tem que brilhar, tem que reluzir.
cada um de nós hoje, quando sairmos desse banquete de luz, desse sol maior, dessa estrela maior que está aqui dentro hoje, poderá levar aos seus ambientes, aos seus familiares, não só um falatório da doutrina dos Espíritos. Ela já existe. Cabe a nós abrir essa luz, esse portal de luz, como Chico fez. Nós vamos encontrar quem nos entenda, quem não nos entenda, mas, meus irmãos, olha quantos também nós já encontramos que nos entende. Vamos olhar para quem nos entenda. Vamos olhar para quem já entendeu que estamos num caminho para que eles possam também ser atraídos para as fileiras do bem, dos verdadeiros soldados do Cristo. Nesse amor universal que Chico nos ensina. Não tem idade para servir o Mestre. E a experiência nossa, ela só pode ser aferida pela espiritualidade superior com a nossa determinação. Nesse sentimento é que a gente vai vendo a amplitude da alma de Chico. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Podemos fazer um pouco mais pela nossa alma para que essa luz brilhe? O que vocês acham? Podemos? Hã? Podemos, não podemos? E por que podemos? Porque somos filhos de Deus. Herdeiros do Pai. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Chico é um filho de Deus. Chico é nosso irmão de alma. Chico Xavier é uma luz que se irradia de planos permanentemente a tocar essencialmente as nossas consciências que não podem mais ser adormecidas, inclusive pelas nossas próprias ilusões. Temos defeitos, imperfeições? Temos. Mas só a temos ainda, em grande parte, que é porque temos receio de ver a luz que já trazemos dentro de nós. E Chico também tinha medo, gente, como disse a nossa irmã. Ele também sofria das mesmas coisas que nós sofremos. Ele era um ser humano como nós. Mas ele escolheu a boa parte. É essa boa parte que Chico tem nos convidado. O nosso livro é a nossa vida. E como é que tem sido então a nossa vida como trabalhador e executor da nossa alma? Olha o banquete de luz que todos nós estamos sentindo.
cada alma aqui comprometida com a sua própria evolução. Não é com a evolução da alma do outro, não. A gente pode ser a ponte. Mas nós temos um compromisso com a evolução da nossa alma. E foi isso que Chico quis nos mostrar, que ele aprendeu com Jesus. Ele não transferiu a responsabilidade da execução da potência da sua alma. Nós temos uma linda jovem no duplo aspecto, que está entregando a vocês, eu chamo esses detalhezinhos de mimo, tá, gente? É um mimo. Dentro do envelope tem uma mensagenzinha mostrando o ser altamente cósmico, que era o nosso irmão Chico já. E eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estarem aqui e terem compartilhado com vocês pela primeira vez o que eu relatei a vocês, dada a liberdade que o patrono dessa casa concedeu e aos seus dirigentes. Que a nossa alma esteja em execução. A mensagem já está aí. Precisamos agora dar o nosso colorido. Que Chico Xavier, esse anjo luz, mantenha suas asas sobre essa casa. E que aqueles que aqui vierem tenham em mente e no coração que aqui chegam para a prática do amor, do trabalho e da educação do seu ser. Não faltará a essa casa a proteção necessária, como nunca faltou, porque Deus ama aqueles que seguem a Ele através de Jesus. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Cláudia. E todos assinaram o livro. O brinde hoje será o livro da nossa irmã Marlene Nobre, chamado... Leva lá, Bia. Nossa irmã Marlene participou muito do trabalho com Chico Xavier e foi depois presidente da Associação dos Médicos Espíritas Brasileiros, entre outras coisas. Mas ela fez uma compilação muito interessante nessa obra, que ela pegou tudo que tinha do Chico Xavier até então e colocou, somou-se a ele as vivências dela própria com o nosso Chico. Eu chamo aqui agora a nossa irmã Rosa Maria e peço que ela se assente aqui à minha esquerda, por favor. Aqueles que não a conhecem, a nossa irmã Rosa e o nosso irmão Anselmo, que aqui se encontra, são trabalhadores do Centro Espírita Luz do Caminho, no Valparaíso, e também da Casa de Jesus, no Jardim Ingá. Na nossa imperfeição, me desculpem falar em primeira pessoa, existem algumas coisas que a gente não consegue entender, ou ainda não tem maturidade espiritual para tanto. Na terça-feira próxima passada, a nossa fala foi o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Chico, sobre a orientação de Emmanuel, e a lição que nos coube é a lição 94, que chama Salvando-nos, que tratava do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, falando daquele momento das pessoas que se escarneceram do Mestre, falando para que ele descesse da cruz e se salvasse. Eu levantei na quarta-feira com uma missão a cumprir. Literalmente eu saí me organizando para ir lá no trabalho que é feito às quartas-feiras, lá no Luz do Caminho.
Quando eu cheguei lá, eu peguei a última estrofe de uma música. Fui até indelicado, cumprimentei as pessoas por ali, me assentei e a nossa irmã Rosa nos chamou para fazer uma fala sobre Jesus e era exatamente a última estrofe da música, que falava que Jesus é a síntese do amor. Porque naquela lição 94, fala que no momento antes de expirar, o anjo da caridade ouviu de Jesus a seguinte missão: vá à busca de Judas, que acaba de se suicidar. Chegando lá, depois tivemos a felicidade de falar, aliás, um ambiente de uma energia que é difícil a gente não se emocionar. Nós que não sentimos, que não vemos, mas é difícil de falar. E depois disso, eu fui lá para conversar com a nossa irmã, que desenvolve um trabalho de cura, e a voz falou o seguinte, depois que ela me relatou uma vivência com o Chico que eu não conhecia. E a voz falou exatamente o seguinte: está vendo porque você veio aqui? Aí eu entendi a missão. Porque a programação disso aqui, eu tomei a liberdade de tomar a frente desse café com Chico, todo o planejamento furou. Interessante isso, né? Mas o planejamento era meu. Olha a condução da espiritualidade. Tivemos a nossa irmã Neiva, a nossa irmã Cláudia, e agora, essa irmã que vai falar, ela não sabe disso. No dia 6 de dezembro de 1996, o grupo de médiuns da Casa Espírita Luz do Caminho foi fazer uma visita a Peirópolis, lá na obra do Eurípides, mas o fato principal era a viagem a Uberaba, para visitar Francisco Cândido Xavier. A senhora não sabia disso. E eu nem sei porque isso estava comigo. Mas vou passar às suas mãos, porque eu acho que isso aqui é um patrimônio da sua casa. Os médiuns que naquela oportunidade visitaram Chico. E essa servidora do Cristo, servidora da doutrina espírita, eu gostaria que ela agora nos brindasse com alguma dessas vivências que ela teve com o nosso irmão Chico Xavier. Por favor, irmã Rosa. Bom dia para todos. Estou muito feliz em estar aqui nesta casa maravilhosa, juntamente com todos esses irmãos, formando esta grande família abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, falar do Chico é falar de amor. E eu tenho algo a falar para os meus irmãos. Eu não sei bem, assim, desculpe qualquer coisa, viu? Que eu não tenho costume, né? Um pouquinho mais alto. Tá. Como eu falei, falar do Chico é falar de amor. Então, meus irmãos, eu há mais de 40 anos que eu conheço este homem amor. E hoje, este espírito iluminadíssimo. Então, no dia 20 de junho de 2002, ele partiu. Mas, desde o dia 1º de junho, uma tristeza envolvia meu coração, uma saudade muito grande dele, e algo me dizia
que ele ia nos deixar. Passei 2 telegramas para ele. E tenho a certeza que ele recebeu, porque veio a confirmação pelos correios. E no dia 20, eu estava em casa, assim, tristonha, ao lado do meu companheiro. Ele sentou na cama e disse: vou ler um livro de Emmanuel para você ouvir. E eu encostei assim, deitei. E em seguida eu adormeci. Quando, meus irmãos, eu me vi num lugar de uma natureza extraordinária. Era noite e muitas árvores. E a lua estava muito clara. E aqueles reflexos no meio das folhagens das árvores e refletia no chão como se fosse prata. E eu, como sou uma amante eterna da natureza, eu fiquei embevecida, mesmo à noite, naquele quadro iluminado pela lua. Aí eu olho para o lado, eu vejo um clarão e eu parei. Em seguida veio aquele vulto de homem, roupa toda de claro, e veio se aproximando de mim e me deu um abraço. Mas, meus irmãos, não foi o abraço matéria. Foi de espírito para espírito. E aí, eu despertei e falei: Anselmo, eu recebi um abraço tão grande e uma felicidade imensa invadiu meu coração. Essa felicidade eu nunca senti, Anselmo. Aí ele disse: deve ser os mentores espirituais. Eu disse: eu vou sentar um pouco ali na poltrona. A televisão estava ligada. Quando não deu 10 minutos, Fátima Bernardi anunciou: morre o grande médium Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, foi um choque tão grande para mim. E eu senti feito um choque aqui atrás da minha cabeça, na nuca. Quando eu dei cor de mim, eu estava debaixo do chuveiro e eu dizia para o meu companheiro: Anselmo, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para junto de Chico, eu quero ficar do lado dele. Aí ele disse: vamos, minha filha. E nos arrumamos rapidamente, meia-noite, saímos aqui de Brasília. Chegamos lá, era 3 horas da madrugada. E quando eu cheguei lá, desculpe a minha emoção. Se tivesse, eram umas 20 pessoas. E o caixão, quando eu olhei, eu não sentia que o Chico estava desencarnado. Aquela perfeição, estava dormindo. E ali eu agradeci a ele por esses 92 anos. E ele distribuiu só o amor para todos nós. Por tudo que ele fez, por todos nós, por esta pátria maravilhosa. Porque o Chico ajudou muito, meus irmãos, nós todos sabemos. Não só aqueles que iriam ali, mas o mundo inteiro. Então, meus irmãos, depois eu saí, Virgílio disse: Dona Rosa, sente aqui. Eu aqui e o caixão ali. E eu só agradecendo, num agradecimento eterno. Quando eu senti um sono profundo, e eu aí adormeci. Em seguida, meus irmãos, eu vi, através daquele sono,
uma estrada que ia longe e uma natureza linda. Não era assim de mata, não. Era baixa aqui, aquelas florzinhas assim, bem pequena, como a minha irmãzinha falou aqui. Aquelas flores minúsculas, mas de vários matizes. Tinha amarelinha, tinha branca, mas uma coisa maravilhosa, aquele quadro, aquele cenário da natureza. E aquela estrada, quando eu vi, um claro assim, vinham 3 vultos, foi se aproximando. Do lado, eu percebi que era uma silhueta de homem, mas era só luz. Do outro, uma silhueta de mulher também, bem com aquela luz também maravilhosa, e o Chico no meio. E ele vinha, mas naquele sorriso, andando ali. E eu perguntei mentalmente, quem é este homem luz do lado do nosso Chico? Aquela voz interior me disse, é aquele que tomou conta dele, que acompanha os passos dele desde o momento que ele despertou para este mundo. Aí eu disse, é Emmanuel. E eu falei, e essa moça? Aquela voz interior falou para mim assim, é a mãe, aquela que ele a considerou também como mãe. Aí eu chorando disse, para onde vai levar o nosso Chico? Ele vai fazer muita falta para nós. Aí a voz interior disse assim, olhe para trás, minha filha. Quando eu olhei, eu vi, meus irmãos, aquele horizonte, aquele momento quando o sol vai despontando no horizonte, aquela bola dourada, aquilo era tudo dourado, a visão mais linda que eu já vi nessa existência de 72 anos de idade. Aí eu me emocionei e despertei. E aí, meus irmãos, em seguida, já umas 5 horas, um bando de pássaros, nós escutávamos, porque lá o telhado é aquele de amianto, né? É como se fosse assim, uns 100 pássaros, mas um bando. E começou a cantar, foi aquela sinfonia, tão linda, que eu não parava de chorar. E disse, Jesus, esses pássaros não estão sabendo do que está acontecendo. Nós estamos tristes pela partida do Chico. E eles nessa alegria tão grande. Olha a ignorância, meus irmãos. Aí foi ali uns 5 minutos. Depois as asinhas batendo, foram embora. E vem, meus irmãos. Quando eu cheguei voltando, eu estava ali agradecendo o Chico, eu falei, eu não quero ver, não quero foto nenhuma do nosso querido Chico, este grande baluarte enviado por Deus, dentro do caixão. Eu não quero ver. E isso mesmo eu falei quando eu estava saindo do banho em casa. Eu não quero ver o nosso Chico, colocarem ele no buraco e jogar terra nele. Eu não quero ver, Anselmo, de jeito nenhum. Na minha ignorância, né, meus irmãos? Aí, pronto. Quando terminou, quando os pássaros foram embora, e fiquei ali, veio o momento, sim, e sentindo um perfume de lírio. Aí eu dizia, Anselmo, vai lá fora. Que o Egino me colocou lá, junto com os médios, eu não podia sair, porque se eu saísse, não voltava mais. Estava assim de gente. E eu falava, Anselmo, procure uma coroa de jasmim, porque está um perfume de jasmim tão grande aqui dentro. Aí ele ia, Rosa, ainda não chegou, não tem. Eu dizia, mas tem, vai lá ver. Ele não tem jasmim,
tem muitas coroas, muitas mesmo, mas de jasmim não tem. Aí eu fiquei ali aguardando. E quando foi no momento de levá-los para o cemitério, meus irmãos, eu falei, eu não posso acompanhar este grande enviado de Deus e do Cristo, calçada. Tirei o sapato, fui caminhando a pé, o sapato na mão, o povo me olhava assim e eu acompanhei o féretro. E muitas pessoas viram assim no céu de Uberaba, ainda tinha sol, uma estrela assim. Uns diziam que eram nave, eu só vi a estrela e acompanhou mesmo o féretro. Quando chegou, faltando mais ou menos uns 200 metros para chegar ao cemitério, eu não consegui chegar no cemitério. Os pés estavam sangrando. E eu não aguentei mais chegar no cemitério. Então, meus irmãos, o que foi que eu pedi em casa, quando estava me arrumando, que eu não queria ver ninguém jogar terra sobre aquele corpo maravilhoso que trouxe tanta felicidade para esta humanidade tão aflita e desesperada. Não consegui entrar no cemitério. Meu companheiro comprou um filme naquela época, aquelas máquinas, né? 30 fotos. Bateu lá, ele lá no caixão tudo. Todas as 30 fotos queimaram. E aí, meus irmãos, foi essa o que eu queria falar para vocês. E quando eu voltei para casa, na nossa casa de oração, na casa de Jesus, eu falei para os meus irmãos aqui, tanto lá na Luz do Caminho, como na nossa casa de Jesus, eu só falava de Chico Xavier. Eu falei tanto, meus irmãos, dele. Que um certo dia na casa de Jesus, eu falando, o público também, ficaram assim muito emocionados, em silêncio, quando uma irmã nossa da nossa casa disse, irmã Rosa, eu estou sentindo vontade de escrever. Eu falei, minha filha, pegue um papelzinho aí e escreve o que você está recebendo. Aí ela começou a escrever uma música narrando este dia, o dia 2 de julho, não, o dia 30 de julho, me desculpe, de 2002. Começou na casa de Jesus e parou. Aí eu falei, minha filha, a espiritualidade está pedindo que amanhã, domingo, que nós fôssemos a luz do caminho lá no Valparaíso, que o restante da música, a música vai ser concluída na luz do caminho. E realmente, quando nós chegamos lá, deixamos ela lá sozinha e fomos arrumar o ambiente que colocamos os alimentos não perecíveis. Foram 15 minutos, ela chegou com a música, intitulada O Cisco nos Braços de Jesus. Que se eu pudesse cantar, posso, meu irmão? E eu quero também
que os meus irmãos da nossa casa nos acompanhem. Viu-se uma estrela brilhar nos céus, grande festa e louvor. A terra toda se iluminou e muitos viram Jesus passar. Era Jesus que ao cisco de Deus veio buscar. Era Jesus, nosso Senhor, com o cisco nos braços a levar. Quanta beleza e esplendor! Árvores mansinho a balançar, passarinhos em coro a festejar, e o cisco com sorriso a contemplar. Que belo quadro há tempos a terra não via. O grande artista veio presentear este seu filho que soube fazer o bem, o espiritismo ao mundo ensinar, refazendo corações cheios de fé em Jesus Cristo. Foi o Chico Xavier. Graças a Deus. Muito obrigada. É realmente uma manhã de muita emoção. E eu tenho certeza que todos nós, encarnados e desencarnados que tivemos aqui nessa manhã, fomos abastecidos com um pouco desse grande médium de Jesus Cristo. E eu acho que nós não podemos sair daqui com a prece de uma pessoa só. No ano de 2009, o Festival de Música Espírita de Uberaba, um jovem de nome Juliano Calazans foi um dos que concorreu lá nesse festival. Inclusive, a nossa casa se fez representar pela banda Espiritude. Quando esse jovem cantou essa música, só com voz e violão, via-se no semblante das pessoas uma comoção. E foi a primeira colocada. Como nós, no início, escutamos uma música falando de Chico, tivemos mais outra música e mais outra música, e nós vamos agora terminar, então. Eu
Vou pedir que todos fechem os seus olhos, que façam a sua prece em agradecimento a Francisco Cândido Xavier, escutando a música intitulada Chico, Simplicidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Sigamos todos em paz.